Gostaria de dar as boas-vindas ao vice-presidente da República Federativa do Brasil, o general de Exército Hamilton Mourão. Muito obrigado, general. É a segunda vez que o senhor nos dá a honra da sua presença aqui. Nós estamos entre diretores e presidentes e também empresários das maiores empresas do Brasil e estamos aqui querendo lhe ouvir e entender um pouco da sua visão sobre esse momento que o mundo está passando. Muito obrigado pela sua presença, general. Bom, Lúcio, eu mais uma vez cumprimento a todas as senhoras e todos os senhores que estão nos acompanhando. Eu vou procurar fazer uma abordagem dessa questão da guerra russo-ucraniana, né, sendo didático aqui, fazendo uma análise do conflito, vendo assim as consequências gerais, as consequências para o Brasil, uma coisinha de Amazônia, para depois ficar em condições de responder as perguntas que talvez sejam aquilo que mais interessa a todos. A gente não pode deixar de olhar esse conflito que está ocorrendo, não é, como se fosse algo que tivesse nascido desde ontem. Não. Os antecedentes históricos, não é, são muito importantes para que a gente compreenda a natureza dessa guerra. Vamos lembrar que aquela região ali de Kiev, a região da Ucrânia, foi, vamos dizer assim, o berço, né, do nascimento dos povos eslavos. Né? Kiev, durante muito tempo, era a cidade mais importante, aí até que ali pelo século XII, XIII, né, as hordas mongóis que vieram lá das estepes asiáticas, né, invadiram aquela região e fizeram uma debandada do povo que naquela época era conhecido como os russos, né? E aquilo que hoje são os russos, né? Se evadiu ali para a região de Moscou, né? E ali deu início, né, ao que seria a Rússia. A Rússia sempre nasceu como um partido imperial, preocupada com a sua segurança, né? Como um país imperial, perdão, preocupada com a sua segurança, e uma potência que tem parte na Europa e parte na Ásia, né? Aliás, a maior parte dela se encontra na Ásia. Desde Pedro Grande, Catarina Grande, né, ela buscou expandir as suas fronteiras e sempre considerou, não é, aquela região do leste europeu, onde já parte dela pertencia ao Império Austro-Húngaro, não é, parte era da Polônia, havia os países bálticos, então há muita confusão e muito nacionalismo de pequenos grupos étnicos lá existentes. Quando ocorre ali depois do final da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do movimento comunista, que ocupa então a Rússia, e aí passa a haver a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, a Ucrânia foi englobada nisso aí, mas sempre com seu forte nacionalismo. Existe até hoje no DNA ucraniano a memória, não é, da grande fome ocorrida ali em 1932, 33, quando o Stalin confiscou a produção, né, dos camponeses ucranianos e com o intuito de alimentar a população das cidades e, ao mesmo tempo, submetê-los ao regime de coletivização. A Segunda Guerra Mundial foi um marco, né, o caminho natural de invasão da Rússia, e a gente sempre lembrar que aí, ao longo dos últimos 150 anos, a Rússia foi invadida por Napoleão, né, foi invadida pelas potências ocidentais via Crimeia, foi invadida pelos alemães na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, então ela tem uma memória também, né, de conflitos ocorridos no seu território. E o caminho natural de invasão é essa planície do norte da Europa, que compreende ali o leste da Alemanha, a Polônia, os países bálticos, a Bielorrússia e a Ucrânia. Né? Bem, com a dissolução da União Soviética, ali em 1991, 92, a Ucrânia, então, busca, né, a sua independência. Ocorre um acordo, o Acordo de Budapeste, de 1994, quando, então, sob a supervisão dos Estados Unidos, do Reino Unido e de próprios países da União Europeia, a Ucrânia entrega o seu armamento nuclear como condição de manter a sua independência e, vamos dizer assim, de ter a sua segurança, né, apoiada por esses países, os países ocidentais. Aí, 10 anos de os russos tentando manter um regime títere dentro da Ucrânia, até que ocorre ali final de 2013, início de 2014, aquilo que é conhecido como a Revolução de Maidan,
e assume, então, um governo democrático e tirando aquele apoio, não é, aquela situação de ser subordinada à Rússia. A Rússia retalia tomando a Crimeia e fomentando o separatismo das províncias do leste da Ucrânia, não é, a região do Donbas, não é, uma região tradicional, de uma região rica, inclusive, e as duas províncias lá de Donetsk e Luhansk, não é, que tem uma minoria étnica russa, não é, buscando, então, a separação. Bem, nesses últimos 8 anos, a Ucrânia não ficou parada, né? De 2014 a 2022, ela sabia que, em algum momento, né, a Rússia, sob a liderança do Putin, iria tomar alguma atitude mais ofensiva no sentido de buscar os seus objetivos nacionais permanentes. E um deles é ter a linha que vai do Báltico até o Mar Negro, passando ali pelos países bálticos, pela Bielorrússia, pela Ucrânia, pela Transnistria, pela Moldávia, com uma zona de amortecimento em relação ao avanço da OTAN e das potências ocidentais. A Ucrânia se preparou para essa guerra, né? E fica claro que a estratégia feita pelas Forças Armadas ucranianas é uma mistura de ações, né, das Forças Armadas regulares e de forças irregulares, forças de defesa territorial, com armamentos modernos, capazes de realizar uma defesa anticarro importante e também uma defesa antiaérea. Na minha visão, a Rússia não analisou corretamente os fatores da decisão para uma operação militar. Aí eu gostaria de apenas expressar, às senhoras e senhores, que os fatores da decisão são a missão, o inimigo, o terreno, os meios, o tempo para cumprir essa missão e a tecnologia disponível. Então, uma coisa importantíssima foi a questão do terreno. Esse período, lá naquela região da Ucrânia, é o período do final do inverno, início da primavera, quando ocorre o degelo, e o território ucraniano é tremendamente permeável, né? Então, qualquer movimento fora das estradas, isso é um ensinamento que vem desde a Segunda Guerra Mundial, né? Os veículos afundam, atolam. Então, o deslocamento é canalizado, balizado pelas rodovias existentes, o que torna muito mais fácil, não é, a defesa ou o desgaste que está sendo realizado pelas forças ucranianas. E, com isso, os objetivos políticos da Rússia, principalmente a tomada da capital do país, Kiev, não foram atingidos. E o conflito hoje, não é, está numa campanha de desgaste com resultados ainda indeterminados. Estamos fechando aí a 4ª semana de conflito e é óbvio que é mais do que necessário que se busque alguma forma de cessar-fogo e um acordo capaz de parar essa guerra antes que ela transborde para algo maior. A reação das potências ocidentais, por meio de sanções econômico-financeiras que estão minando a capacidade econômica da Rússia, assim como uma recuperação do protagonismo da União Europeia e da OTAN. Como consequências gerais aí do conflito, nós podemos dizer que a Rússia poderá ser permanentemente desvinculada do Ocidente, com uma nova Guerra Fria ocorrendo entre o G7 e Moscou, e o Putin ficando numa desvantagem econômica e geopolítica. Os europeus consideram a agressão da Rússia à Ucrânia uma ameaça à democracia, e isso está levando a um rearmamento das potências europeias. O exemplo mais importante é a Alemanha, né, que aumenta seu orçamento militar para 2% do PIB e, né, vamos lembrar o passado histórico da Alemanha. A Alemanha sempre procurou se manter como uma fornecedora de armamentos, mas não como uma potência militar, né? E, consequentemente, isso terá, né, vamos dizer, reflexos sobre o continente europeu. A diversificação das economias europeias e uma redução da dependência energética da Rússia, principalmente com a questão do gás. Também, né, no momento que o presidente Biden trata o Putin como criminoso de guerra, que isso é diferente aqui da política aqui no Brasil, que aqui a gente vê que o sujeito um ano chama o outro de ladrão e no ano seguinte estão os dois abraçados concorrendo juntos, né? Na política internacional a coisa não funciona dessa forma, né? Então, quando Biden chama Putin de criminoso de guerra, né,
ele praticamente fecha as portas para qualquer política de apaziguamento. Temos uma grande incógnita nesse pacote todo, que é a China, né? Que também pode ser o fiel da balança, né? Mas ela pode também promover um novo eixo Pequim-Moscou, né? Ou atuar de maneira construtiva, cooperando para o fim do conflito. Então, na minha visão, o posicionamento da China é crucial nesse momento, pois se houver uma desvinculação entre o Ocidente e ela, ou seja, balizando aquele novo eixo Pequim-Moscou, né, com a união entre chineses e russos, isso, para mim, significaria o fim, de fato, da globalização como nós a conhecemos. E para o nosso país, para o Brasil, nós vamos ter consequência tanto agora como no médio prazo. No curto prazo, a guerra está afetando todas as classes de commodities, reduzindo o comércio internacional e atrapalhando ainda mais a normalização das cadeias de suprimento, que já tinham sido rompidas aí pela pandemia da Covid-19, e, com isso, pressionando a inflação, levando a um crescimento menor, não só aqui no Brasil, mas também no resto do mundo. Por outro lado, a quebra na safra de verão, fruto da estiagem no sul, vai limitar os nossos ganhos, o nosso aumento aí dos ganhos nos produtos agrícolas, apesar dos preços estarem lá em cima. Também esses ganhos vão ser limitados aí pelo aumento do custo de ração, que vai afetar os produtores de suínos, de frango, de ovos, de leite, e além também da questão dos fertilizantes. Vamos lembrar que nós importamos 85% dos fertilizantes que utilizamos aqui no Brasil. Uma política, vamos dizer assim, errada, que ficou lá para trás. Uma vez que era mais barato importar do que produzir aqui, deixamos de ter, vamos dizer, um equilíbrio nisso aí e ficamos dependentes do exterior. E isso vai causar uma redução das margens. Em relação ao petróleo, apesar da alta ocorrida nos últimos dias, a gente tem que lembrar, que o preço internacional, quando a gente toma ele a dólares constantes, ainda está muito aquém daquele preço que foi alcançado na segunda metade dos anos 70. Vamos lembrar que nos anos 70, quando houve o primeiro choque do petróleo, o petróleo custava, se não me engano, $3 o barril e pulou para 12. Em números relativos, assim, números absolutos, perdão, pode parecer pequeno quando comparado com hoje, mas foi um aumento totalmente desproporcional. Também tivemos um pico histórico ali na crise da subprimes de maio de 2008, e também a média 2011-15 é maior do que o preço que nós estamos vendo. Além disso, a economia mundial é muito menos intensiva em petróleo do que há 40, 50 anos atrás, quando o forte aumento das cotações provocou inflação e recessão mundo afora. A balança comercial brasileira de petróleo e derivados é superavitária. No ano passado, nós tivemos um saldo positivo nessa balança de $19 bilhões. Para comparar, em 2013, quando o preço médio do barril estava em $120 a preço de hoje, essa conta registrou um déficit de $13 bilhões. Ou seja, agora a elevação do preço do petróleo tende a melhorar nossos termos de troca. E também, na minha visão, tem passado despercebida a possível migração de parte da demanda por instrumentos da dívida russa para a nossa dívida. Considerando tudo isso, o efeito líquido da guerra é apreciar a taxa de câmbio, o que concorre para mitigar os efeitos inflacionários dos choques de oferta. Ressalto ainda que o nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, deixou claro na sua última reunião que, embora não abdicando sua missão de perseguir as metas de inflação, tende a agir com serenidade, evitando choques precipitados na taxa básica de juros que poderiam agravar mais ainda a crise. Então, o que é que nós temos hoje, num resumo aqui para o Brasil? Nós temos a questão do petróleo, mas essa questão não é tão grave, apesar dessa diferença nos preços aí de combustível, nós ainda temos um combustível mais barato que em relação a outros países. Hoje eu estava vendo ali uma reportagem da CNN Internacional de manhã cedo,
e vendo que agora se tornou comum a prática nos Estados Unidos de roubo de combustível de veículos. Né? Bom, para nós brasileiros, isso não é novidade. Né? Estamos acostumados com coisas dessa natureza. Né? E também nós temos uma apreciação aí da nossa moeda, a inflação vem sendo controlada por meio aí das ações do Comitê de Política Monetária e as nossas commodities agrícolas estão tendo um aumento dos preços, estão tendo, vamos dizer, um retorno significativo, mas esse retorno, que poderia ser maior, está afetado pelo aumento aí do custo da ração, pela questão dos fertilizantes. Em relação à nossa Amazônia, a minha visão, e aqui eu vou colocar uma opinião pessoal minha, esse conflito russo-ucraniano, ele rompe os pilares, vamos dizer, da política internacional, ou do sistema internacional que estava em vigor após o fim da Segunda Guerra Mundial. E quais eram esses pilares? É o respeito à soberania dos países, o respeito à autodeterminação dos povos e a busca da solução pacífica dos conflitos. E aí o que ocorre? No momento em que a questão da sustentabilidade e da busca de medidas que mitiguem a mudança climática que estamos vivendo, pode levar a que algum tipo de intervenção seja ventilado em relação à Amazônia brasileira, caso continuem a prosperar, vamos dizer assim, uma visão dos países da comunidade internacional e de própria parcela aqui da comunidade brasileira sobre a realidade da Amazônia, entre questão de desmatamento, entre questão de proteção de terras indígenas, entre a preservação das unidades de conservação, enfim, sobre aquilo que são as responsabilidades do nosso país perante a comunidade internacional em relação às ações de mitigação da mudança climática. Agora, esses os comentários e as observações que eu gostaria de fazer. Eu acho que é bem mais importante eu responder às perguntas das senhoras e dos senhores. Existem perguntas aí que já me foram enviadas, que eu vou responder, e se sobrar tempo, Lúcio, pode abrir aí para qualquer um dos nossos espectadores aí, para que façam as suas perguntas. Muito obrigado pela explanação inicial aí, general, e pela sua cordialidade aí com os nossos executivos aqui presentes. Estamos com uma grande audiência aí de diretores e presidentes de grandes empresas que compõem aqui o Open Mind Brasil, e eu dou início agora à parte de perguntas. A primeira pergunta, general, é o seguinte: nas próximas eleições, o senhor afirmou que não integrará a chapa de reeleição do presidente Bolsonaro. O senhor ingressou no Republicanos. Sairá como candidato ao Senado do Rio Grande do Sul? Bem, Lúcio, já de algum tempo, a sinalização que o presidente vinha dando é que ele ia buscar outra pessoa para acompanhá-lo nesse projeto de reeleição. Então, eu tinha duas linhas de ação básicas, uma era me aposentar da política definitivamente, me dedicar à minha vida privada, após 50 anos, vamos dizer assim, de serviço prestado ao país. No entanto, a decisão tomada foi prosseguir. E prosseguir, eu precisava de um partido político novo, uma vez que o partido ao qual eu pertencia, o PRTB, ele não conseguiu vencer a cláusula de barreira nas eleições de 2018 e, consequentemente, dispunha de muito pouca estrutura, seja partidária ou financeira, para uma eleição como é uma eleição para o Senado. E aí, concorrer ao Senado por onde? Rio Grande do Sul, minha terra natal, Rio de Janeiro, que é onde havia também pessoas que buscavam que eu tomasse essa decisão. E a minha decisão foi concorrer pelo Rio Grande do Sul, a minha terra natal. Então, sou pré-candidato ao Senado pelo Partido Republicano. Ok, obrigado pela resposta. General, vamos falar um pouco sobre a política de preço de combustíveis. O senhor é contra a intervenção do governo, mas se há espaço para atenuar pressões em períodos como esse, como o próprio presidente Bolsonaro já declarou, apontando lucros absurdos aí pela Petrobras, por que não o fazer? Desoneração é o caminho?
Lúcio, essa questão, né, ela não tem forma de bolo, né, porque, como eu apresentei nos meus comentários iniciais, essa variação que nós estamos vendo nos preços do petróleo não é muito maior do que outras que nós vimos anteriormente, né? Nós temos um problema aqui do monopólio aqui da Petrobras, né, apesar de hoje ela ser uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, o acionista majoritário é o governo, mas é um encadeamento, vamos dizer assim, de decisões que foram tomadas no passado. O ideal é que hoje nós já tivéssemos construído aquilo que hoje se discute aí, que seria o fundo de estabilização, tendo ao longo dos últimos anos canalizado para esse fundo todos aqueles recursos de royalties, né, e de dividendos que a Petrobras paga para o governo central, né? Mas isso não foi feito. Esses recursos foram alocados para o Tesouro e utilizados aí para o orçamento governamental, e de uma hora para outra eles não podem pura e simplesmente, né, desaparecer, né? Por outro lado, né, para mitigar, né, o que está ocorrendo agora, né, uma intervenção típica de congelamento de preços levaria a uma desorganização do mercado, né, e, consequentemente, uma maior insegurança, além da insegurança jurídica que nós já vivemos normalmente aqui no nosso país. Então, poderia dar resultado num primeiro momento, mas as consequências mais à frente seriam idênticas àquelas que ocorreram quando, no governo Dilma, ações dessa natureza foram tomadas não só em relação aos combustíveis, mas em relação à energia elétrica também. Então, eu vejo que aquelas propostas que estão sendo feitas aí e andando e partindo lá do Paulo Guedes, lá no nosso Ministério da Economia, zerar temporariamente o imposto aí por exemplo, de PIS/COFINS, né? Diminuir o IPI, principalmente sobre o diesel, gás de cozinha, né? E o gás normal, aí, o gás canalizado, né? Eu acho que essa é a melhor solução para o momento, né? Essa desoneração temporária, né? Enquanto os preços não estão retornando, vamos dizer, aquilo que seria o patamar mais melhor, normal, né? O que se nota que vai haver um aumento da produção para compensar essa saída da Rússia do mercado, e nós já tivemos o petróleo batendo a $139 o barril, já caiu para 99, 98, e acredito que brevemente vai diminuir mais ainda. Perfeito, general. General, o senhor acabou iniciando aqui a sua explanação falando sobre a questão do agronegócio, né? E na nossa última conversa aqui no Open Mind, tratamos sobre trocas internacionais. Em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nos vemos numa profunda dependência do mercado externo em um dos principais motores da nossa economia, que é o agronegócio. A pergunta que eu faço é: como o setor público e privado podem reverter essa situação de dependência? Olha, Lúcio, para o setor público, né, nós somos os responsáveis pelo excesso de regulamentação que existe aqui no nosso país, né? Então, o setor público, eu acho que vamos dizer assim, a grande responsabilidade do setor público é realmente tornar mais amigável, né, o ambiente de negócio, diminuindo, né, essa regulamentação excessiva que termina por tolher os investimentos. Isso é uma vertente. A outra vertente, né, hoje até tem um artigo muito importante, acho que está no Estado de São Paulo, se eu não me engano, do nosso presidente da Embrapa, né, é a busca de soluções autóctones, né, tanto para a questão dos fertilizantes, né, para nós explorarmos os fertilizantes aqui no Brasil, já que nós temos minas de potássio ainda para serem exploradas, né? Temos vizinhanças aqui, por exemplo, né, o Chile tem o guano é um fertilizante nitrogenado, né, que pode ser utilizado e está aqui do lado do país. Então, nós temos que olhar isso. E aqui dentro do Brasil, né, o trabalho que a Embrapa vem fazendo para, por exemplo, a produção do trigo tropical, né? Vamos lembrar que hoje nós estamos produzindo trigo no Ceará, né? Isso é algo impensável, né? Então, nós temos condições de, por meio da pesquisa e desenvolvimento, né, e o trabalho fantástico das pessoas que estão lá na Embrapa, né, nós, então, buscarmos soluções, né? A solução não vai ser de imediato agora,
mas vai nos permitir, pouco a pouco, termos uma liberdade em relação aos acontecimentos sazonais que estão ocorrendo no mundo como um todo. Não é? E estamos vendo aí, né, uma possibilidade muito clara, e eu coloquei na minha exposição, que é a globalização, como a gente entende, né, durou 30 anos e vai explodir. Né? Primeiro pela questão da pandemia e agora pela questão do conflito russo-ucraniano, e dependendo muito isso aí do posicionamento que a China vai adotar. Então, isso o setor público. E o setor privado, eu acho que aí é uma consequência. Né? A partir do momento que o setor público faz a sua parte, ou seja, ele oferece os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento e ele desregulamenta, ele abre o caminho como indutor do crescimento para que o setor privado entre com força e com toda aquela liberdade de manobra que só o setor privado possui. Ótimo, general. No que diz respeito aí à exploração do potássio, como avançar nesse cenário sem afetar a imagem do Brasil em relação à preservação ambiental? A realidade, né, Lúcio, muita turbulência houve por causa da questão do projeto aí da exploração de terras indígenas, né? Aí é sempre importante que a gente tenha consciência de que a nossa Constituição, lá no artigo 231, parágrafo 3º, né, ela diz que a exploração dos recursos hídricos, minerais, etc. e tal, das terras indígenas poderá ser feita mediante autorização do Congresso Nacional e de acordo com a lei. Então, nós estamos há 34 anos para termos uma lei, está previsto na Constituição. Então, vamos regulamentar isso aí. Uma lei, obviamente, que não vai fugir dos pressupostos ambientais, né, que balizam hoje o estamento aqui nacional. Tá? Então, não pode fugir disso aí. Mas é importante que haja uma lei para isso. Né? E, óbvio, dentro da lei estará muito claro, a autorização tem que passar para o Congresso Nacional. A lei pode dizer que será por maioria simples, será por maioria qualificada, tudo isso, né, poderá ser colocado e discutido. Então, acho que essa é uma primeira coisa que a gente tem que ter consciência para não cair no estereótipo, o governo quer um projeto para dilapidar a terra indígena. Não, não é bem assim. A gente tem que regulamentar isso aí, porque hoje nós vivemos no pior dos mundos. Nós temos hoje diversas áreas de potássio levantadas e que podem ser exploradas. A que aparece hoje com muito mais ênfase, né, é a lá da região de Altazes, no Amazonas, né, ali quase na foz do Rio Madeira, né, porque ela está embargada até hoje, essa exploração, porque ela está fora de terra indígena, está fora de unidade de conservação, mas se situa a 8 quilômetros de uma terra indígena. Isso é considerado zona de amortecimento. É igual a questão da Rússia, a Ucrânia e o mundo ocidental. Né? Então, tem uma Ucrânia lá separando a mina de potássio da terra indígena. Então, é uma questão que tem que ser discutida dentro do estamento jurídico, sem preconceito. Né? Há 10 anos está parado. É um negócio que renderia 10 bilhões de reais anuais para a Amazônia, né? Uma região que necessita de investimentos dessa natureza. Então, a gente tem que fazer avançar isso, obviamente, dentro da nossa regulamentação. Mas há muito um ativismo por parte aí do pessoal do Judiciário, principalmente do Ministério Público, em relação a esse assunto. E, óbvio, temos minas paradas, temos unidades de produção de fertilizantes que a Petrobras tinha procurado privatizar e não conseguiu levar à frente isso aí. Então, está na hora de rever essas decisões que, num primeiro momento, há 10, 15 anos atrás, pareciam que eram boas e agora não são tão boas assim. General, eu acho que a equipe de comunicação aqui do Open Mind, há umas 2 semanas atrás, a gente quase que conseguiu um furo de notícia aí, né, ao saber da saída da ministra Tereza Cristina aí do governo, né? E isso nos pegou de surpresa, porque a gente estava entrando em contato com ela exatamente para que a gente pudesse conversar sobre essa situação aí dos fertilizantes, né? E esse momento envolvendo a guerra, né? Como que o senhor vê isso? Como que vai ficar essa pauta daqui para frente aí sem a presença da ministra Tereza Cristina? É óbvio, né, Lúcio, que a ministra ela é uma liderança consolidada no setor do agronegócio. Né? Vamos lembrar que quando o presidente Bolsonaro
foi buscar o ministro para a Agricultura, ele conversou com o pessoal da Frente Parlamentar da Agricultura e a indicação da Tereza, né, foi por unanimidade lá da frente. Mas eu não vejo solução de continuidade nisso aí, porque o dado que eu possuo é quem vai substituir ela é o atual secretário executivo, o Mauro Monti, que vem trabalhando, vamos dizer ali, side by side com a Tereza, né? Eles têm jogado em dupla muito bem, né? E então ele vai dar prosseguimento, né, a essas injunções que a Tereza vinha fazendo. Vamos lembrar que naquela vez, há um mês e pouco atrás, quando o presidente Bolsonaro foi à Rússia, a Tereza ela foi ao Irã exatamente para tratar da questão dos fertilizantes. Ela já abriu os contatos com o Canadá para tratar da questão dos fertilizantes. Então, e o Mauro vai seguir na esteira desse trabalho dela. Então, na agricultura, eu estou muito tranquilo que o processo vai continuar. Pessoal, o general, como sempre, muito objetivo e claro nas suas respostas, então está nos trazendo aqui uma visão bem clara de tudo que está acontecendo. Então, por isso, eu acredito, e o general também abriu essa possibilidade aí dos membros do Open Mind fazerem perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, né, levante a mão, por favor. Nesse momento, nós vamos permitir apenas os membros do Open Mind, que são as pessoas aí que a gente já conhece e temos esse contato aí direto. Então, por favor, se alguém tiver interesse em fazer a pergunta, fique à vontade, enquanto eu formulo aqui a próxima questão com o general. General, segundo a pesquisa do IPEC, 77% dos brasileiros priorizam a proteção ambiental em relação ao avanço econômico. E 96% têm convicção que o aquecimento global está acontecendo. Na Amazônia, por exemplo, o fenômeno amazônico rios voadores vem sofrendo alterações no comportamento. Segundo especialistas, pesquisadores alertam para o efeito cascata, que pode gerar as mudanças no clima. Como o Brasil se prepara para as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global? E como o agro pode antever, né, esses impactos? Bem, Lúcio, o Brasil, né, e aí ficou muito claro na nossa participação na COP26, né, nós nos afirmamos dentro daquele propósito de chegarmos ao ano de 2050 com emissão zero. Então, para isso, temos uma trajetória a percorrer. Em relação à Amazônia, a primeira delas é a questão de zerar o desmatamento ilegal até 2028. Eu costumo dizer que o desmatamento ilegal, mediante uma ação coercitiva e forte do governo, ele pode ser zerado de um ano para outro. Agora, aí eu uso uma linguagem militar. Não é só conquistar, a gente tem que manter. Então, isso é um processo, né? Por isso, nós estamos colocando até 2028 e manter isso indefinidamente, né? Lembrando que, a grosso modo, o bioma amazônico ele tem 4,2 milhões de quilômetros quadrados, 80% tem que estar preservado de acordo com a nossa legislação, ou seja, 3,6 milhões de quilômetros quadrados tem que estar como Cabral chegou aqui, ou como quando Deus criou a Terra, vamos dizer assim, tá certo? Então, essa é a nossa determinação em relação à questão de desmatamento. Além disso, temos a redução de 30% das emissões de metano, e agora, nesse exato momento, né, está acontecendo aqui no Palácio do Planalto, uma cerimônia com o lançamento do nosso programa aí para redução de emissões de metano, né, uma iniciativa lá do Ministério do Meio Ambiente, com o ministro Joaquim Leite, né, abrindo uma linha de financiamento para que transformar essas questões do metano oriundas aí dos lixões, né, da próprios resíduos de gado e outros, né, para o biogás e, com isso, transformando isso num combustível, né, limpo que pode ser utilizado por todos, né? Então, isso aí vai dar um grande avanço e vai nos permitir, né, atingir, né, muito facilmente a proposta que nós colocamos lá na COP ano passado em Glasgow. Além disso, temos que chegar agora a 2025 com uma redução aí de 37%, né, das nossas emissões e a 2030 uma redução de 43%. Para nós é muito simples, porque a maioria das nossas emissões hoje estão ligadas ao desmatamento ilegal.
Então, se a gente zerar o desmatamento ilegal até 2028, nós teremos atingido com sobra, porque ela dá uns 50% das nossas emissões, né, as obrigações nacionalmente determinadas que nós nos comprometemos na COP26. E, óbvio, que o agro, especificamente, o agro ele entende mais do que ninguém, né? Número um, que se ele não tiver uma produção sustentável, né? Uma produção que esteja dentro dos parâmetros, né, que balizam, né, a preservação ambiental, ele, em primeiro lugar, não vai conseguir vender para o exterior. Em segundo lugar, ele vai destruir a própria fonte de renda dele, que é a terra. Então, o nosso agro, há muito tempo, ele já entendeu isso. Agora, tem que melhorar em alguns lugares o aproveitamento da água, não é? A questão da irrigação com técnicas mais modernas, usando o gotejamento, não é? De modo que a gente consiga usar essa água nas melhores condições, né? E, obviamente, com todas aquelas injunções de preservação que existem na nossa legislação, preservação das nascentes, preservação das margens dos cursos d'água, e que nos diferenciam tremendamente do restante do mundo. Muito obrigado, general. Temos agora a pergunta aqui dos membros do Open Mind. Nós estamos aqui, general, com uma audiência de quase 130 líderes da cadeia produtiva brasileira, pessoas dentro e fora do Brasil. Estamos também com uma audiência aqui da Ásia, da Europa e também dos Estados Unidos. Tá? E eu vou chamar agora um conterrâneo, né? Felipe Guerra Lages. O Felipe é empresário, ele é acionista do Grupo Orgel, uma das maiores empresas de máquinas e equipamentos do Brasil, e também ele é sócio de uma das maiores bancas de advocacia de Minas Gerais. Felipe, fica à vontade. Boa tarde, general, nosso grande vice-presidente, boa tarde a todos os Open Minds, especialmente ao Lúcio aí, que realmente tem feito um grande movimento nacional aí pelos grandes empresários, pelo país, pela pátria, nossa pátria amada. Mas, ultimamente, a gente tem visto algumas decisões, né? Minha pergunta é mais em função disso. A gente sabe que na política no Brasil, um house of cards, e a gente realmente fica sem entender muito bem, né, o que acontece nos bastidores. Mas a gente viu aí algumas decisões, especialmente aí do ministro Alexandre de Moraes, que a gente fica sem entender, né? E algumas pesquisas de intenção de voto. E que eu converso, eu rodo o Brasil muito aí, pergunto às pessoas, né, intenção de voto, enfim, e vem às vezes muito ao contrário do que as pesquisas têm demonstrado. E na sua avaliação, general, eu gostaria de entender assim, a sua avaliação em relação a essas decisões. O senhor acha que essas decisões estão sendo tomadas muito em função de política e de uma eleição que está se chegando? E se essas intenções de voto também estão, vamos dizer assim, elas são realmente confiáveis ou se realmente são em função dessa eleição que está se aproximando, né? Muito obrigado. Obrigado, Felipe, aí pela pergunta, né? É uma situação meio delicada, né? Decisões como essa aí do caso do Telegram, né? E, na realidade, foi uma falta de proporcionalidade entre, vamos dizer assim, o não cumprimento de uma decisão judicial pelos donos ali da empresa, né? E os prazos que foram colocados para isso, né? Então, foi desproporcional, né? Então, quase que foi, vamos comparar, foi uma invasão da Rússia na Ucrânia, que não era necessário invadir, podia ter sido solucionada, conforme foi solucionada, sem todo o impacto que foi causado, né, ao longo do fim de semana. A realidade é que a decisão dessa natureza termina por levar a interpretações as mais variadas, e uma delas é essa que você colocou, que estaria havendo uma interferência, vamos dizer, no processo. Eu prefiro ainda, né, não ser tão leviano assim, de chegar e dizer, não, isso é uma interferência declarada, mas realmente deixa margem à dúvida. E também, em relação às pesquisas, né, eu concordo contigo, porque, assim como você, eu também circulo, né? Eu não estou preso aqui dentro da minha bolha, né? Eu vou no boteco, vou ali no restaurante, ando na rua, né? Então, a gente vê que não existe essa, vamos dizer, essa oposição toda
né, que está colocada em relação ao presidente Bolsonaro. Então, eu julgo que talvez o ex-presidente Lula possa estar na frente, mas a diferença é uma diferença pequena, não essa diferença que vem sendo colocada. E acredito, né, que a virada do semestre, né, após a efetivação das chapas, que as chapas só são efetivadas ali nas convenções partidárias de final de julho e dos primeiros dias de agosto, aí essas pesquisas vão começar a se traduzir mais na realidade. Eu sempre lembro que na eleição de 2018, apesar de ser uma eleição diferente dessa de 2022, pelas pesquisas, né, o presidente perdia até para o Pato Donald se ele fosse candidato, né? E, na realidade, não foi isso que aconteceu. Então, prefiro aguardar, mas acho que não é, elas não estão traduzindo o que está ocorrendo no Brasil no momento. Muito obrigado pela pergunta, Felipe. Obrigado pela resposta, general. Agradeço também a objetividade aí do Felipe na pergunta. E nós temos mais 20 minutos aí, nós combinamos o horário com o general. E eu gostaria de pedir, temos duas pessoas com a mão levantada, objetividade aí na pergunta e o foco no cenário macroeconômico. Eu vou chamar agora Eduardo Santos. Eduardo é superintendente executivo do DASA, uma das maiores redes de laboratórios aí do Brasil. Eduardo, fica à vontade. Bom dia aí, general, todos os colegas também. A gente tem acompanhado aí bastante conversa sobre a Amazônia na ONU, né? E teve até o fatídico caso onde o próprio presidente russo ratificou aí a soberania brasileira e usou seu poder de veto. Com esse isolamento consequente da guerra atual, né, da Rússia com relação ao Ocidente, como é que o general vê a questão da Amazônia refletida na ONU? O que a gente pode esperar aí de não contar mais com esse potencial parceiro ali em defesa da nossa soberania? Obrigado aí pela pergunta, Eduardo. Essa questão da Amazônia, né, ela é eivada de preconceitos também, né? Cada vez que eu recebo aqui representantes de países estrangeiros, né, e converso sobre a Amazônia e mostro o que é a Amazônia, eles ficam surpreendidos, né? Porque eles não têm noção das dimensões da Amazônia. Né? Quando você olha que a Amazônia Legal tem 5 milhões de quilômetros quadrados e a União Europeia tem 4,4 milhões de quilômetros quadrados, só isso já dá uma noção, né, da dimensão. Quando você olha que só a floresta amazônica, o bioma amazônico, tem 4,2 milhões de quilômetros quadrados, é outro fato que, né, sem a infraestrutura existente no restante do país, pelas características do terreno amazônico, né, com muito poucas rodovias, na realidade lá, todas as ligações ocorrem seja através dos rios, que são as verdadeiras estradas da Amazônia, ou pelo deslocamento do meio aéreo. Então, nós temos uma capital com 2 milhões e 700 mil habitantes, que é Manaus, que você só chega de barco ou de avião, né? Então, essas coisas têm que ser colocadas, têm que ser mostradas. Agora, é óbvio que nós precisamos fazer a nossa parte, impedindo o quê? Que haja um desmatamento ilegal ou exploração ilegal das riquezas minerais que lá se encontram, né? E, para isso, o Estado brasileiro tem que se fazer presente. É um território que é 60% do nosso território, da nossa extensão de terra, e com dificuldades, obviamente, de acesso. Então, temos planejamentos que estão avançando e que nós temos mostrado para esses representantes estrangeiros, né? É um planejamento que requer recurso, então toda hora se fala nessa questão de recurso. Então, se querem apoiar, coloquem esse recurso aqui, né? E vão ver como é que nós vamos operar com o mesmo, né? Vocês têm mais ou menos uma ideia. Nós precisamos hoje ter umas 20 bases de comando e controle espalhadas pela Amazônia, junto àquelas áreas onde ocorre a maior pressão do avanço, vamos dizer, da população sobre a floresta, para impedir que as ilegalidades ocorram. Então, cada base dessas ela terá que estar mobiliada por elementos do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, não é? Do INCRA, com segurança efetuada pela Força Nacional de Segurança, pela Polícia Federal, com barco, com helicóptero. Então, isso custa dinheiro. Então, esse é o grande planejamento que nós temos, e é isso que nós temos que colocar o tempo todo. Eu já fiz 2 viagens para a Amazônia com representantes de países estrangeiros, sem ficar adorando a pílula, mostrando a realidade,
e eles terminam por se surpreender quando chegam, né, no terreno e observam o que está efetivamente acontecendo por lá. Obrigado, Eduardo, pela sua pergunta. Pessoal, eu gostaria de deixar claro que esse evento foi organizado junto com a assessoria de comunicação aí do nosso vice-presidente, e estávamos combinados que faríamos perguntas previamente enviadas, e o general gentilmente abriu para que houvesse essa oportunidade de fazerem perguntas diretas. Então, quero agradecer a toda a equipe de comunicação aí do general, quero agradecer ao general e o perguntar, né, se temos tempo aí para mais perguntas. Temos 2 pessoas aqui com as mãos levantadas. 5 minutos. Perfeito. 5 Então, minutos. eu vou dizer aí ao Abílio, a gente vai pegar a sua pergunta, mando lá para a equipe do general e vou passar a palavra aqui para o Luciano Andrade. O Luciano Andrade, ele é vice-presidente comercial e operação da GSK, né, um laboratório, e ele está em Singapura, não é isso, Luciano? Fica à vontade. Isso, Lúcio, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, General Mourão, prazer ouvi-lo aqui. Eu vou tentar ser breve na minha pergunta. Na verdade, na sua abertura, General Mourão, na sua explanação, você comentou se houvesse uma formação de um eixo Moscou-Pequim, seria um novo modelo de globalização, vamos dizer assim, ou um novo cenário diferente da globalização que a gente conhece. Ontem, a gente ouviu aqui aqui em Singapura, aqui na Ásia, que o governo chinês fez duras críticas às sanções aplicadas à Rússia e começando a falar que esse não era o caminho certo. Podemos tomar isso como um sinal de que, de fato, é mais provável esse cenário da formação do eixo Pequim-Moscou? E se sim, né, ou se essa é uma tendência, qual que você vê como principal impacto para a macroeconomia do Brasil, vamos dizer, mundial também, mas eu acho que principalmente pudesse responder os possíveis impactos no Brasil? Luciano, muito obrigado pela pergunta, né? Até foi um ponto que eu não abordei com mais ênfase, né, na minha explanação. Essa questão, né, é uma questão bem delicada, por quê? Porque até então nós estávamos todos voltados para o conflito Estados Unidos-China, né? Um conflito que vinha se desenhando, já vinha sendo chamado de Guerra Fria 2.0, né? A expansão da China, em primeiro lugar, a ascensão fulminante dela, a entrada da Organização Mundial do Comércio, né? O impacto que ela vem causando no comércio mundial, o motor da economia do mundo, aí a própria questão da pandemia, né? A questão do Objetivo Nacional Permanente da China de incorporar ao território, né, lá a questão a ilha de Taiwan, né, os avanços que ela faz no Mar do Sul da China, criando ilhas artificiais, né? Então, tem uma série de componentes, né, que vinham sendo tratados, e os Estados Unidos jogando, né? Nós tínhamos, os Estados Unidos criou aquele grupo do Quad, né, Estados Unidos, Japão, Austrália, né, para conter essa expansão da China. Então, estava todo mundo voltado para isso. E eis que, de uma hora para outra, né, esqueceram que a Rússia tinha capacidade de ressurgir no mundo, né? E aí as sanções econômicas, né? Vamos lembrar que houve uma reunião do Putin com o Xi Jinping ali pouco antes dos Jogos de Inverno, né? Há quem diga que o Putin foi lá e disse que ia invadir a Ucrânia, e o Xi Jinping disse, então só invade depois dos Jogos, né? Que teria havido um acerto disso aí, né? Tudo fica no terreno da especulação. Agora, se criar teremos 2 blocos, né? Teremos o bloco China-Rússia e o bloco Estados Unidos e União Europeia, vamos colocar assim. Onde fica o Brasil? E aí o Brasil eu coloco sempre uma visão que nós temos que ter, né? Nós temos que perseguir os nossos interesses. Então, nós temos que ser pragmáticos e flexíveis, né? Ou seja, somos um país ocidental? Somos um país ocidental, pertencemos à civilização ocidental, mas nós temos excelentes negócios, né, com os Estados Unidos e com a própria Rússia. Então, pragmatismo e flexibilidade. O Brasil terá que saber surfar isso aí. Nós não podemos, da noite para o dia, nos pendurarmos num bloco só, com consequências negativas. E por estarmos, vamos dizer assim, afastados desse conflito, né? Esse conflito está muito longe da gente.
né? Nós temos, ok, tem colônia ucraniana no Brasil, tem colônia russa no Brasil, né? Nós temos grandes negócios com os chineses, mas estamos afastados disso aí. Então, qual é o poder que nós temos? O soft power, ou até pode ser um hard power. Nós somos o celeiro do mundo hoje. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, em termos de segurança alimentar, o mundo não pode prescindir do Brasil. Então, nós temos que fazer valer isso aí pragmaticamente e com flexibilidade. Essa é a minha visão. Muito obrigado pela sua pergunta, Luciano. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao fim aqui do nosso encontro com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Eu queria agradecer a todos aqui pela presença. Gostaria também de agradecer a equipe de comunicação aí, responsável pela comunicação oficial do general, coronel Marcelo Antônio Neves, que foi muito gentil aí com a nossa equipe, Alexandre e Láurea também, que foram sempre muito atenciosos e muito corteses com todos nós. O senhor está de parabéns aí pela sua assessoria. E agradecer a presença aqui de todos os membros do Open Mind, diretores e presidentes aí de grandes empresas. Quero agradecer também a equipe de comunicação do Open Mind, que fez um trabalho muito importante para que esse evento acontecesse. General, considerações finais, passo a palavra para o senhor. Olha, Lúcio, muito obrigado, né? Eu só peço desculpas aí ao restante da plateia que está nos acompanhando, mas por problemas, né, de agenda, eu não posso permanecer mais tempo aí com as senhoras e senhores. Eu sei que muita gente gostaria de fazer outras perguntas. Eu espero, né, ter, né, respondido aí várias dos quesitos que as senhoras e senhores consideram importantes, né? Eu queria aproveitar também para cumprimentar, especialmente aqui, o Lars Grael, né? O Lars, filho do coronel Dixon Melges Grael, um ícone da nossa brigada paraquedista, da minha unidade lá na brigada, o 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. Então, Lars, grande abraço aí por poder revê-lo aí, camarada. Então, eu estou à disposição aí do Open Mind para outras oportunidades, né? Porque o debate de alto nível é aquele que interessa. E desejo aí mais uma vez um bom dia a todos e uma boa semana de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço.